Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos hoje, então, começar a segunda parte da nossa aula sobre teoria do melhoramento animal. Nós falamos na aula passada do capítulo 1, né? A aula 1, nós falamos ainda sobre o início da genética de populações, o que era genética de populações, na verdade. Falamos sobre frequência gênica e genotípica. E a aula de hoje, nós vamos falar sobre a teoria, né, do equilíbrio de Arden-Weinberg. Então vamos lá para a nossa aula para a gente entender o que é isso. Bom, a gente falou na última aula também sobre esses dois pesquisadores, né, o Arden e o Weinberg, né? Nós vimos que tanto o Arden quanto o Weinberg, eles chegaram nessas teorias junto, né? Eles pesquisavam separadamente, chegaram nessa teoria junto, né? O Arden era um matemático, o Weinberg era um médico, né? E o que eles identificaram? Bom, eles perceberam que se eu tenho uma população muito grande, né, e essa população está sobre o acasalamento ou ao acaso, ou seja, se essa população, né, não há nenhum tipo de escolha dos parceiros, né, de seleção, alguma coisa desse jeito, bom, e se ocorrer a ausência de mutação nessa população, se ocorrer a ausência de migração, ou seja, indivíduos que estiver dentro dessa população e sair dessa população, ou outros indivíduos entrar nessa população, tá? E seleção, seja ela seleção natural, ou seja ela uma seleção provocada, né? As frequências gênicas e genotípicas, elas tendem a permanecer constantes de geração em geração, certo? Vou repetir então. Ó, se eu tenho uma população grande, se essa população grande está sob acasalamento ao acaso, não está acontecendo nem migração, nem mutação, nem seleção, as frequências gênicas e genotípicas elas não mudarão, elas permanecerão do jeito que elas estão, porque elas vão entrar em um certo equilíbrio. Essa é a grande teoria que esses camaradas fizeram, certo? E aí, hoje, na aula de hoje, a gente vai exatamente verificar e constatar quando uma população está em equilíbrio, quando ela não está em equilíbrio e quando ela vai passar a entrar em equilíbrio, certo? Então, pessoal, na aula anterior, nós vimos esse exemplo aqui, né? E esse exemplo, o que ele falava, né? Considerando uma população de 1.000 bovinos, sendo 100 indivíduos vermelhos, né? Esses indivíduos vermelhos, só para a gente lembrar rapidinho, o alelo R1, ele confere cor vermelha no pelo, e o alelo R2 confere cor branca. E esse gene aí da cor né, dos bovinos, principalmente de algumas raças aí, ele faz o seguinte, ele não tem dominância completa, ou seja, não há dominância da cor vermelha sobre a branca. Na verdade, existe uma ausência de dominância, certo? Então, a ausência de dominância significa que não há dominância de nenhum dos alelos, e quando esses alelos se encontram, os dois se expressam. Então, um exemplo é esse aí, né? Então são 100 indivíduos vermelhos, ou seja, são homozigotos, eles são R1, R1, né? 700 são rosílios, ou seja, tanto o alelo R1 quanto o alelo R2, por isso o rosílio, né? E 200 indivíduos são brancos, R2, R2, porque significa que eles são homozigotos também, né? Para esse alelo aí, né? Bom, aí ele pediu lá no exemplo anterior para calcular as frequências genotípicas e gênicas da população. E agora a gente vai verificar se essa população está em equilíbrio de Arden-Weinberg ou não, tá certo? Bom, na aula passada nós fizemos isso aqui, né? Fizemos a frequência gênica, determinamos essa frequência, nós vimos como é que fazia ela. Vou só pegar meu apontador aqui. Bom, então a gente verificou isso, né? A gente sabia, bastava pegar lá o valor dos 100 indivíduos que são vermelhos, dividir pelo total, que é 1.000. A gente achou 0,10, nós já fizemos isso aí também, né? Determinamos a frequência gênica dos heterozigotos e a frequência gênica dos homozigotos da cor branca lá, do R2 e R2, não é isso? Bom, feito isso aqui, o que a gente fez? Nós fizemos também o cálculo da frequência gênica, né? Então, na frequência gênica, nós então identificamos qual era a frequência do alelo R1, né? Então, a frequência do alelo R1 vai ser a frequência, né, desse camarada aqui, que é puro,
mais a metade do heterozigoto, vai dar 0,45, e fizemos a frequência do alelo R2, que vai ser, né, dos indivíduos que são brancos, mais metade dos heterozigotos, que são os rosílios ali, e a gente achou 0,55. Essa geração, nós chamamos ela, lógico, de G0, porque é a geração inicial, tá certo? Então, nós vamos considerar ela como a geração inicial, tá? Vamos fazer, então, o cruzamento dessa população em acasalamento a casa para a gente gerar a geração 1. Então, para obter a próxima geração, a G1, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a frequência gênica na G0 para poder gerar a nossa nova população da G1. Então, sempre, né, a G1 ela é sempre formada pela frequência gênica da geração 0. Ou seja, sempre que eu quiser formar uma geração, eu vou usar a frequência gênica da geração anterior para usar para formar, tá certo? Então, só para a gente lembrar, na geração anterior, então a gente tinha aqui, né, a frequência do alelo R1 0,45, a frequência do alelo R2 0,55. E aí, o que a gente vai fazer? Bom, nós vamos fazer esse quadro aqui, que é aquele quadrinho de Punnett, que é muito simples para a gente poder fazer esses cruzamentos. Então, de um lado, eu vou colocar o R1 da população, né? Do outro o R2, e a mesma coisa para baixo, ó, R1, R2. A gente precisa de fazer assim, porque esse aqui é um acasalamento ao acaso. Não há preferência entre os casais. Então, eu posso, né? Fazer esse tipo de cruzamento desse jeito. Aliás, eu devo fazer desse jeito, tá certo? Bom, eu sei que a frequência do meu alelo R1 é 0,45. E eu sei que a frequência do alelo R1 aqui também é 0,45. Quando eu, né, cruzar esses dois, o que vai acontecer? Eu vou formar um indivíduo R1, R1, né, que ele é da cor vermelha, e se eu multiplicar 0,45 da frequência desse alelo com 0,45 da frequência do outro alelo, vai me dar 0,2025, tá certo? Ou seja, significa que 20,25% da minha população vai ser de indivíduos vermelhos, certo? A mesma coisa a gente vai fazer com R1 e R2. Só que agora a frequência do R2 é 0,55, né? Quando eu cruzar 0,55 do R2 com 0,45 do R1, vai me dar uma frequência de indivíduos rosílios aqui nesse caso, de igual a 0,2475, ou seja, 24,75% desse pessoal aqui vai ser rosílio. Mas eu também vou ter indivíduos rosílios aqui embaixo, olha só. Quando eu cruzar esse alelo R1 com esse alelo R2 aqui, né? Então, vai ser então 0,45 por 0,55, também vão dar os meus 0,2475, né? E quando eu cruzar R2 com R2, a gente vai achar um total de 0,3025, ou seja, 30,25% dessa população vai ser branca. Ora, feito isso, essa aqui já é a minha geração 1. Eu, inclusive, posso fazer as frequências gênicas e genotípicas a partir dela. Para a gente fazer a frequência genotípica, vamos lá, ó, na frequência genotípica, como é que vai ficar a frequência do alelo, dos indivíduos vermelhos, né, que é o R1, R1? Bom, vai ser igual a 0,2025. Mas eu posso obter essa frequência também usando aquela técnica que a gente viu da aula passada, ou seja, usando o valor do P2. Lembra que esse indivíduo aqui, que é a gente chama lá na aula passada de dominante, né? Ele é sempre dado pelo valor de P ao quadrado, onde P é o valor de um dos alelos e Q é o valor do outro alelo. Então, eu consigo também, né, se eu pegar 0,45 ao quadrado, vou achar também os mesmos 0,25. O mesmo vai acontecer para os indivíduos que são brancos, né? Desculpa, rosílios, esses que são os rosílios, né? Eu posso somar aqui 0,2475 com 0,2475, vai me dar 0,495, ou eu posso obter os dois PQs lá, né? E agora você vai entender por que naquela formulazinha 2PQ. Esse aqui é um PQ e esse aqui é o outro PQ. Por isso, 2PQ, né? Basta multiplicar 2 vezes o valor de P, que é 0,45.
E o valor de Q, que é 0,55, a gente acha os mesmos 0,495 aqui, ou 49,5% da minha população vão ser indivíduos roseiros. Bom, e para terminar, que é a frequência dos brancos, que é o R2, é o Q ao quadrado, tá certo? Basta pegar esse valor aqui e levar a 0,55, ou eu posso cruzar aqui também, né? A gente pegar esse valor aqui, 0,3025, né? Ou ainda uma terceira opção, já que eu conheço esse aqui e esse, né? Já que eu conheço os vermelhos e os rosilhos, o branco vai ser o que completa para formar um aqui, né? Para fechar em um, tá certo? Então tem 3 formas de fazer isso aí. E por fim, a gente vai determinar a frequência gênica na G1 a partir desses valores que eu tenho aqui, né? A frequência do alelo R1, então, vai ser, olha só, se eu pegar aqui, 0,2025 e somar com a metade desse aqui, que é 0,2475, se eu somar esses dois, vai dar quanto? 0,45. E a frequência do alelo R2, se eu pegar 0,3025 e somar com a metade de 0,495, ou seja, metade disso aqui vai dar 0,2475. E por que a metade? Vamos lembrar, porque esse camarada aqui, metade dos alelos deles é R1 e a outra metade é R2, por isso que a gente pega a metade. Se eu somar, isso vai dar 0,55. Pronto. Encontramos a frequência gênica e genotípica na G1. Agora, eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte. Se vocês perceberem bem, a frequência genotípica na G1, né, ela é diferente, né? Dá uma voltadinha aí, depois vocês conferem. A frequência genotípica ela não foi igual, né? Como a frequência genotípica da G0 e da G1 foram diferentes, né? Embora a frequência gênica da G0, né, tenha dado o mesmo valor da frequência gênica da G1, né? De novo, a frequência genotípica delas foram diferentes. A frequência genotípica da G0 foi completamente diferente da frequência genotípica da G1, né? Lembra lá? Era 10, 0,10, 0,7 e 0,20, né? A frequência da G0. E aqui a frequência genotípica deu 0,2025, 0,495, 0,3025. Então foi diferente. Então, como isso aconteceu, ou seja, a frequência genotípica foi diferente, a gente diz que essa população não está em equilíbrio de Hardy-Weinberg, tá certo? Se ela tivesse dado a mesma frequência genotípica e a mesma frequência gênica, aí elas estariam em equilíbrio. Mas uma delas falhou, então ela não está em equilíbrio. Mas agora eu vou mostrar para vocês um exemplo onde a população está em equilíbrio, para vocês poderem ver a diferença, tá bom? Então, a mesma população de bovinos, porém agora a gente mudou os valores, tá certo? Eu tenho 250 indivíduos que são vermelhos, 500 rosilhos e 250 indivíduos que são brancos. Ora, agora a gente já sabe como é que faz, né? Então, para eu calcular a frequência genotípica na G0, facinho demais. Pega lá os 250 indivíduos que são vermelhos, divide por 1.000, né? Vou achar 0,25. Pega os indivíduos que são rosilhos, né? São os heterozigotos, que são 500, divido por 1.000, vai dar 0,50. E pega os outros indivíduos, que são 250, divido por 1.000, vai dar 0,25. Estou dividindo por 1.000 porque eu tenho 1.000 animais. Eu tenho que dividir pelo número do valor da minha população, né? Para obter a frequência genotípica a frequência gênica na G0, basta fazer o quê? Pegar o valor, né, do alelo R1 que está aqui, ó, nos indivíduos que são vermelhos, que é 0,25, mais a metade do heterozigoto, né? Então, se a gente fizer isso, a frequência do alelo R1 vai ser 0,5. E, lógico, a frequência do R2 também vai ser 0,5. A gente sabe que é preciso completar. Ah, professor, só vai acontecer desse jeito para ser equilíbrio? Ou seja, tem que estar a frequência gênica e genotípica tem que estar aqui igual a 0,5? Não, existem outros valores, tá certo? Isso foi uma coincidência aqui. Bom, então, para obter a G1, de novo, a gente vai fazer aquele mesmo cruzamento que a gente acabou de fazer, né, no exercício anterior, usar o quadro de Punnett, colocar aqui cada um daqueles alelos e iniciar as multiplicações, né? Então, quando eu multiplicar R1 por R1, ou seja, 0,5 por 0,5, vai me dar 0,25.
No R2 também vai ser 0,25. O mesmo para né, o R1 com o R2 aqui, né? Os dois. E o mesmo para o R2 e R2 também. Né? Feito isso, agora eu vou calcular a frequência genotípica na G1, a partir do meu quadro. Bom, a frequência do alelo R1 vai ser 0,25. A frequência do R1 R2 vai ser 0,25 mais 0,25 vai dar 0,50, né? Soma esses dois. E a frequência do R2 R2, ou seja, dos indivíduos brancos, 0,25. E agora, a partir desse aqui, né, dessa frequência genotípica na G1, eu vou calcular a frequência gênica na G1. E aí, o que a gente faz? Frequência do alelo R1, como é que eu vou obter? 0,25, que 100% dos indivíduos aqui são R1, mais a metade desse. Né? Então, vai mais 0,25, dá 0,50. E a mesma coisa para o alelo R2. 0,25 desses, 100% deles é 0,25, mais a metade desses indivíduos dá 0,5 também. Aqui sim, olha só. A frequência genotípica na G0 é a mesma da frequência genotípica da G1. E a frequência gênica, né, na G0 também são iguais. Como os dois são iguais, aí sim eu digo que essa população está em equilíbrio de Ard e Weinberg. Mas a pergunta que a gente precisa de fazer é o seguinte também. Quando essa população vai entrar em equilíbrio se ela estiver em desequilíbrio? Na primeira geração de acasalamento ao acaso, ela já entra em equilíbrio. No exemplo anterior, né, nós vimos que a frequência genotípica da G0 foi diferente da frequência genotípica da G1. Mas se eu fizesse a frequência genotípica da G2, vocês vão notar que a frequência genotípica da G2 será exatamente igual à frequência genotípica da G1. E aí a gente diz que essa população está em equilíbrio. Quando ela entrou em equilíbrio? Na G1. Na G1 ela começa a atingir os números de equilíbrio. E ela vai permanecer esse equilíbrio o resto da vida, a não ser que aconteça migração, mutação ou seleção, e isso vai alterar esses valores de frequência. Bom, então como conclusão, o que a gente vai dizer? Né? Que as propriedades de uma população, né, com respeito a um locus apenas expresso nas leis de Ard e Weinberg são, vamos lá então, né? As frequências genotípicas nos descendentes, sob o acasalamento ao acaso, depende somente das frequências gênicas da geração dos pais, não é isso? E não da frequência genotípica. Isso a gente viu, né? Para eu formar uma nova população, eu não dependo da frequência genotípica da geração anterior. Eu preciso da frequência gênica, tá certo? Por que eu preciso da frequência gênica? Ora, porque quando for, né, ocorrer os acasalamentos, os indivíduos vão formar gametas. E esses gametas, eles vão ser passados, né, os alelos. Né? Ou seja, é a forma gênica, a frequência gênica. Não é a frequência genotípica. Você não passa o seu genótipo para o seu descendente. Você passa o seu alelo. Tá? 2. Independente das frequências genotípicas da geração paterna, o equilíbrio é atingido em uma geração. Interessante também o que ele está dizendo. Olha, veja bem, eu posso ter qualquer frequência genotípica na geração anterior. Desde que aconteceu o acasalamento ao acaso, pronto, essa população vai entrar em equilíbrio. E 3, mantidas as condições específicas para o equilíbrio, as frequências genotípicas permanecem constantes de geração em geração. Isso é muito importante para nosso assunto aqui de melhoramento, sabe por quê? Quando a gente começa a fazer seleção para uma determinada característica, para aumentar, por exemplo, produção, né, de alguma determinada característica, alguma coisa assim, e aí vamos imaginar que depois eu paro de fazer essa seleção, né, ou seja, os indivíduos voltam a ter acasalamento ao acaso, a gente sabe que essa população vai entrar em equilíbrio. Mas essa frequência daqueles genes vão se manter ali, né? Na hora que ela atingir o equilíbrio, elas vão se manter. E ela não vai sair daquele equilíbrio. Isso explica muito a importância do melhoramento, principalmente quando estou pensando em termos produtivos. Porque uma vez que eu ganhei, eu tive ganho genético em uma característica, mesmo que eu pare de selecioná-la, eu nunca mais perco aquilo. Ele vai sempre permanecer na minha população. Tá?
A gente brinca no melhoramento que o que a gente seleciona, a gente nunca mais perde. E é graças a essas leis de Arden-Weber que a gente pode afirmar isso. Bom, então a gente vai ficar com essa parte dessa primeira aula, né? E eu convido vocês a assistir a segunda parte, que a gente vai falar principalmente sobre o alelismo múltiplo, né? Quando há a presença do alelismo múltiplo e o equilíbrio de Arden-Weber. Então, até mais. Tchau, tchau.